Queridos irmãos e irmãs, duas observações acerca do Evangelho de hoje. Primeiro, quando Jesus soube que os fariseus planejavam matá-lo, ele retirou-se dali. Depois proibiu aos discípulos que dissessem quem ele era. Nestes tempos de pandemia que nós vivemos, existem cristãos vocacionados a ser super-heróis que ficam dizendo que a igreja deveria estar aberta, que todo mundo deveria arriscar a vida pelo Evangelho, pela Eucaristia e assim por diante. Mas se esquecem que o Evangelho nos mostra o próprio Filho de Deus não vocacionado a ser super-herói. O próprio Filho de Deus retirando-se de onde querem matá-lo e proibindo aos seus discípulos de dizer quem ele era. O próprio Filho de Deus cuida da sua vida, protege a sua vida, não a arrisca facilmente, quer zelar pela sua vivência, pela sua possibilidade de viver e pela vida dos outros. Jesus não nos convida a ser super-heróis, muito pelo contrário. Jesus nos convida a um exercício muito simples e pequeno, que é o cuidado do próximo a partir do mais vulnerável. E é por causa disso, porque cuidamos uns dos outros, porque cuidamos da vida uns dos outros e nos preocupamos em primeiro lugar com os mais vulneráveis, é que os templos estão fechados, mas a igreja continua presente aí na sua casa, como está aqui na minha casa. A segunda observação é que o Evangelho de hoje cita o profeta Isaías, que nós terminamos antes de ontem de ler, não lemos muita coisa. O profeta Isaías é um livro muito grande, nós lemos apenas algumas páginas do primeiro Isaías, e hoje o Evangelho cita esse profeta falando a respeito da identidade do Messias, da identidade do servo de Deus. E diz assim: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. É uma referência, uma recordação daquilo que se ouviu no batismo de Jesus, vindo do Pai, mas que o profeta antes já tinha escrito. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? É para o seguinte: diz Deus por meio do profeta: porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. O direito. Percebam que o ungido de Deus, o Messias, o Filho único de Deus, ungido pelo seu Espírito, tem algo muito concreto a anunciar. E não é anunciar uma religião, e não é anunciar uma filosofia, e não é anunciar uma ideologia, não é nem sequer, por enquanto, anunciar um evangelho. Porque Jesus, ele era o evangelho, mas os evangelhos nascem muito tempo depois. Mas o profeta diz, sendo ele boca de Deus, que o Filho de Deus ungido, o Cristo, vai anunciar o direito. Esse direito aqui é sinônimo de justiça. Ele vai anunciar as coisas no seu lugar. Ele vai anunciar a reta organização social. Ele vai anunciar aquela forma de governar o mundo capaz de gerar vida e vida em plenitude para todos.
justamente o que Miqueias detecta que falta em Israel naquele tempo antes do exílio da Babilônia. A profecia que nós ouvimos diz assim: ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades, ainda em seus leitos. Nem se levantam, já acordam pensando em como fazer o mal, em como roubar, em como extorquir, em como corromper. Ao amanhecer o dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e não se contentam em cobiçá-los, tomam-nos com violência. Cobiçam casas e fazem por onde tê-las, roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, a família inteira, o proprietário e os seus bens. E o que é que diz o Senhor? O Senhor, quando percebe que falta a justiça, que falta o direito no seu povo eleito, Deus diz: tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia sereis assunto de chacota, de lamento. Fomos inteiramente devastados, a parte do meu povo que passou a outro, por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos são repartidos entre infiéis. É uma desgraça sem tamanho para o povo de Israel perder a sua terra. Porque aquela terra é a terra prometida. É a terra que Deus preparou para o seu povo e deu ao seu povo, conduzindo-o da escravidão à terra. Não ter a sua terra significa para Israel voltar à escravidão. E é isso que Miqueias está profetizando. Vocês vão voltar à escravidão. Por quê? Porque o direito e a justiça não habitam o povo de Israel. Jesus vem com esta mesma missão profética de Miqueias, de restabelecer, de restaurar o direito e a justiça. Eu não acredito, e espero que você também não acredite, que o coronavírus seja um castigo de Deus. O Deus em quem eu acredito não é castigador, é misericordioso, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Mas nós bem que poderíamos aproveitar esta pandemia do coronavírus para rever como anda o nosso exercício do direito e da justiça. A nossa configuração social é justa? A nossa configuração social é conforme o direito? Todos têm as mesmas oportunidades? Todos têm a garantia da vida, do cuidado da vida, da saúde, da dignidade? É claro que não. Nós somos bem piores do que o Israel do Antigo Testamento. Não precisa nem tramar à noite. Hoje já se trama ao sol do dia. Os roubos, as maquinações, as corrupções e tantas outras coisas. Embora o coronavírus não seja para nós um castigo vindo de Deus, ele pode muito bem ser uma grande oportunidade, um kairós, para a nossa conversão. Para a nossa conversão social. Para a nossa conversão à justiça e ao direito. Porque aí está o núcleo do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida. Todos. Não só alguns que têm possibilidades, que têm economias, que têm finanças bem estruturadas.
Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude.